nome é Geraldo Pinho e eu comecei a me interessar por cinema, eu acredito que a vida toda, desde pequeno, com 4, 5 anos, que eu já frequentava cinema de bairro, perto da minha casa, e no cinema, no escurinho, foi que eu comecei a me interessar por fotografia, por interpretação, enfim, foi aí que eu comecei a me voltar para o cinema, né? Eu já fiz alguns filmes, eu já trabalhei em comerciais, já fiz muita coisa em termos de cinema. E desde 1993 eu comecei a programar cinema aqui em Recife. Em 93, em 1993, eu comecei como programador do Cinema do Parque. E lá fiquei até 2002 e nós também criamos o Cinema Apolo, que fica no bairro do Recife, o primeiro cinema do bairro do Recife, que sempre foi um bairro que acolheu todas as distribuidoras de filmes aqui, que distribuíam filmes para o Norte e Nordeste. E com isso eu consegui chegar aqui como programador do cinema São Luís. Passei por cineclubismo, me interessei em ter uma cultura cinematográfica, né? E tudo isso serviu de alicerce para que eu chegasse a programar cinemas. Foi assim que tudo mais ou menos começou. Dentre os filmes que eu programei aqui para o Cinema São Luís, que realmente trouxeram um público grande, infantil eu diria que foi O Gato de Botas. Ele trouxe um público que às vezes nós temos que abrir o balcão do cinema. O São Luís ele tem, além da parte da plateia, ele tem um balcão, né? Você tem uma sessão com mais de 600 pessoas, é realmente uma coisa grandiosa, né? Principalmente hoje em dia, porque o São Luís é um cinema que tem quase 1000 lugares. Hoje em dia, 80% do cinema brasileiro tem 200. Então, na hora que você coloca 600 pessoas dentro de um único cinema, você está praticamente lotando 3 casas, 3 cinemas, né? Que dentro da média de ocupação dos cinemas aqui no Brasil. Nós tivemos muitos filmes brasileiros, como Filho de Francisco, nós tivemos o filme do Luiz Gonzaga, né? São filmes que trouxeram bastante público. Django, o filme de Tarantino, trouxe bastante públicos. Todos os filmes aqui de São Luís são filmes legendados. Isso o público, uma parte do público não gosta, prefere ver filme dublado. Então nós não exibimos esses filmes Arrasa Quarteirão que você vê nos shoppings. Nós temos uma programação totalmente diferente, uma programação de repertório. E a média de público do Cinema São Luís, eu acredito que seja nesse nicho que o São Luís trabalha, uma média de público normal para todo o Brasil e na maioria dos filmes até maior do que muitos cinemas aqui do Brasil. Além dos festivais, o Varilux traz muito público para o São Luís. O Festival de Cinema Italiano traz muito público aqui para o São Luís. É um festival que só acontece no São Luís. O Janela Internacional de Cinema, com seus clássicos, com, né, o Recifest, o Festicine. Então, o Cinema São Luís é tudo isso, né? Porque a identidade do São Luís é de um cinema que favorece o cinema brasileiro, abrindo tela para de 80% da sua programação para o cinema brasileiro, né? É um cinema que abriga mostras, festivais, filmes autorais, filmes independentes. Essa é a identidade do São Luís. E dentro dessa identidade do São Luís, o São Luís tem um público bastante interessante. A permanência de um filme depende do público. Se um filme se deu muito, teve um público razoável, um público médio numa semana, ele continua na próxima semana, tá? Às vezes você lança um público e há um problema na cidade que tiram as pessoas estão interessadas em outro tipo de atividade
Então você, como programador, tem a obrigação de manter esse público, esse filme, mais outra semana, até você achar que o público se esgotou, que aquele filme não traz mais público. Nós já tivemos aqui no São Luís um filme que ficou em cartaz 1 ano e 2 meses. Tudo isso é um trabalho. Você lança um filme, o público não veio, você tem que saber o que foi. Tem épocas do cinema hoje em dia, tem épocas do mês hoje em dia, que o público cai. As pessoas estão com pouco dinheiro. Então tem toda uma série de mecanismos que você tem que entender como funciona a cidade. Não é uma coisa assim que está escrito, não é matemático, não. É a sensibilidade do programador e o resultado do público para aquele filme. E o que faz com que o filme permaneça, existem regras de mercado. O cinema tem uma média de público de, vamos supor, 100 pessoas. Se você botou um filme e só vieram 50 pessoas, você pode tirar esse filme na próxima semana. Mas às vezes o programador, acontece uma coisa na cidade, uma greve, por exemplo, que atrapalhou a vida das pessoas aqui para o cinema, o programador deve ter sensibilidade para manter esse público, esse filme em cartaz mais uma semana, para que aquele público que por uma questão ou outra deixou de vir, venha. A gente não trabalha com os números, a gente trabalha com o filme. Se o filme é interessante, se o programador sente que o filme tem mais público do que aquele que veio até então, ele muda de horário e mantém o filme em cartaz. É assim que funciona a permanência, a escolha de filme. Não depende muito do programador e da identidade do cinema. Você tem que sentir o pulsar do filme com a plateia. Às vezes não dá certo, aí você tira e substitui por outro filme. Eu ouço muito, tá? Eu ouço muito pouco. Às vezes eu fico junto das pessoas, comentário delas, tá? Eu procuro observar muito o comportamento do público. Tanto dos filmes que estão em exibição, o comportamento do público, porque veja só, o São Luís é um cinema que está na esquina mais famosa que tem em Recife, que é Conde da Boa Vista com Aurora. Passam milhares de pessoas aqui na frente, tá? Mais do que nos corredores de um shopping. Passo aqui diariamente, né? E às vezes elas ficam admiradas, nunca viram aquele cartaz, elas dizem assim, eu nunca vi esse filme no shopping, porque elas não conhecem que existe vida fora de shopping, existe cinema fora de shopping. Então é fundamental você ouvir as pessoas, os comentários da pessoa, entendeu? Elogios, quando não são elogios, você ouve isso e com isso você consegue arrumar melhor a programação, corrigir horários na programação, né? Então, eu ouço as pessoas, muito, muito. Eu fico próximo, eu não falo, eu fico ali sentado no meio das pessoas, mas eu estou ouvindo o que elas estão dizendo, os comentários delas. Isso é bastante importante para você ver como está indo o teu trabalho e onde você pode corrigir aqui. Às vezes as pessoas dão a sugestão, eu vou atrás, eu analiso, eu vejo se cabe ou não cabe dentro do cinema e, na maioria das vezes, eu trago. Mas a escolha final vem justamente disso, de você atender os comentários dos frequentadores do cinema e também atender o que está disponível a você no mercado. Porque muita gente acha que o que está na televisão está no cinema, que o que está na locadora está no cinema, não é nada disso. Cinema é cinema e só tem aqueles filmes, você tem que se virar com aqueles filmes que o mercado dispõe para você. O que a gente quer proporcionar, o que a gente procura proporcionar a quem vem aqui ao cinema São Luís é ter uma boa sessão de cinema. Uma sessão sem odores de comida, sem barulhinhos de saco plástico sendo aberto, embalagens sendo aberta. Vir ao cinema São Luís é vir assistir um filme. Você vem para cá assistir simplesmente a um filme. Aqui só pode entrar com água,
Então, o que a gente quer proporcionar às pessoas é uma boa sessão de cinema. É isso que a gente mais briga para que se tenha em todos os cinemas do Brasil. O Cinema São Luís é um cinema que era chamado de palácio, cinema palácio, aqui na década de 60, na década de 70, era chamado assim, cinema palácio. Os cinemas são lugares de misturação, é feita a cidade, é para misturar as pessoas, é para aproximar as pessoas. Quantos encontros e desencontros já aconteceram nesse cinema nesses 666 anos? Pessoas que se encontraram, pessoas que se desencontraram nesse cinema. Então, esse cinema é memória. O cinema São Luís é mais do que uma sala de exibição, porque nesses 66 anos, se a gente for fazer uma pesquisa, falar com as... ele faz parte da memória da cidade do Recife. É você assistir um cinema dentro de uma sala que, além de bonita, expressiva, é a memória afetiva de uma cidade. As pessoas gostam do cinema São Luís por conta disso, porque já vem dos pais, às vezes já vem dos avós, a história do São Luís. Todo mundo reconhece isso, que alguém da sua família, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua tia, pegou você pela mão e trouxe aqui para o São Luís esse exemplar de cinema que é tombado e que nunca vai ser transformado em outra coisa a não ser cinema e que deve ser frequentado por gerações. As pessoas é que mudam de hábito e não querem passar pela experiência de ir ao cinema. Isso não quer dizer que ela não possa assistir filme em casa, mas jamais a casa dela vai ser um cinema. Cinema é uma experiência coletiva e no escurinho. E nisso aqui, olha, esse aqui, 66 anos de experiência. O cinema, eu não, é o cinema. Vir ao cinema, eu acho que todo mundo teve uma iniciação. Eu acho que alguém tem que pegar pela mão e trazer. Pelo menos aconteceu comigo. Um padrinho meu me pegou pela mão e me mostrou cinema. Não era o São Luís, era um cinema despojado, um cinema de bairro. É uma maneira de você aprender que existe cinemas diferentes, filmes diferentes, pessoas interessantes também diferentes. E foi assim que eu comecei. Ou você pode, tem pais aqui que fazem questão de trazer seus filhos. É uma continuação do que eles tiveram com os pais. Foram os pais que trouxeram os filhos e os filhos agora estão trazendo os netos dos pais. Então é esse o conselho que eu dou. Ou venha pela mão de alguém, ou tome coragem e entre no cinema e assista um filme. Aproveitando para convidar a todos e a todas que venham ao São Luís, experimente o São Luís, venha conhecer o cinema, assistir um filme aqui, que toda vez que isso acontece a gente se sente bastante honrado e pede que todos tenham essa experiência, assistir um filme no cinema do porte do São Luís.